Bom, continuando o nosso tutorial que a gente tinha falado de biblioteca de mídia, agora a gente vai dar início sobre a criação de posts e páginas. Nesse vídeo tutorial, eu vou estar abordando a questão da criação de posts. Nele vou demonstrar como se faz a criação do posts e algumas funções que a gente pode colocar dentro dos nossos posts. As funções de colocação de posts e páginas são o mesmo. Pode ser que fique algo repetido, mas é sempre bom para poder fixar o que faz cada função. Não tem como eu demonstrar todas as funções que tem nesses editores, pois são várias funções, mas são de fácil entendimento. Aqui eu vou demonstrar, mais de forma simples, como a gente pode fazer a indexação de imagens ou arquivos, criações de tabela, edição de formato de texto e algumas funcionalidades. A gente vai trabalhar com dois editores, que é o editor em bloco e o editor em clássico. O editor clássico, alguns servidores já utilizam ele dentro dos sítios web. É um editor simples, fácil de se mexer. Ele é bem parecido um pouco com o Word, onde que a gente faz a criação de documentos. Já o editor em blocos, ou o editor Gutenberg, ele é um editor, como o próprio nome já diz, a gente faz a edição do nosso conteúdo, do nosso post, em formato de blocos. Então, se eu quero adicionar uma imagem, eu crio um bloco de imagem e coloco a minha imagem. Se é de título, um bloco de título. E assim para cada função que a gente deseja colocar dentro do nosso post. Vou entrar aqui no nosso painel do WordPress, certo? Entrei tudo, fiz o meu login certinho. Eu venho aqui em posts, certo? Antes de eu entrar, eu vou explicar a diferença entre posts e páginas, pois ambos parecem ser iguais, mas eles têm algumas diferenças na questão da criação, na hora que a gente estiver introduzindo o conteúdo dentro do nosso site. Se a gente for criar algo que tem muitas mudanças ou que a gente quer que faça uma separação e fique fácil tanto para a gente, tanto para o usuário achar dentro do nosso site, a gente utiliza o post. É como se fosse uma postagem. Nele a gente vai conseguir fazer a separação por categorias e tags. Então, essa página, querendo ou não, post é uma página que a gente está criando, ela vai ter várias mudanças ao decorrer que esse site estiver ativo. Já a questão das páginas, que a gente vai tratar nos próximos vídeos, ela já é um conteúdo mais estático. A gente já não consegue fazer uma separação igual aos posts de categorias e tags. Eu vou começar aqui a criação dos posts e a gente vai ter um entendimento melhor dessa separação de um para o outro. Então, eu posso vir aqui em posts, ele vai aparecer essa tela para a gente. Posso vir aqui em adicionar novo. Ele está carregando. Certo. Aqui para mim, ele caiu no editor Gutenberg. Ele pode cair aí para vocês no editor clássico também. Aqui para mim ele caiu no Gutenberg porque eu já deixei padronizado para o meu estilo de formatação. Eu quero sempre editar pelo Gutenberg, mas a gente pode fazer essa troca a qualquer momento, eu sair daqui e ir para o editor clássico, não tem problema. Certo. Aqui a gente pode ver o editor, ele parece ser bem simples, mas ele consegue trazer vários recursos para a gente colocar dentro do nosso post. Como você pode ver aqui, ele mostra meio que algumas configurações avançadas, vamos assim dizer. É a configuração do post e a configuração do bloco.
Nesse primeiro momento, eu vou demonstrar para vocês o que é essa configuração do post. Configuração do post, o que eu vou conseguir alterar dentro dela? Eu vou conseguir alterar a minha visibilidade. Se eu quero que este post seja publicado para todos os usuários, qualquer pessoa pode ter o acesso, ou se eu quero que seja privado, apenas os administradores ou editores vão conseguir ter acesso a essa postagem. Ou se não, eu posso protegê-la com senha. Eu defino uma senha específica que ele me pede aqui se eu selecionar, e somente pessoas que tiverem a senha, por exemplo, que eu cadastrei aqui, 123, vão ter o acesso a esse post. Caso ao contrário, o próprio site faz o bloqueio. Mas na maioria das vezes a gente utiliza somente o público, que é para todo mundo ver. A questão da publicação. Se eu quero que essa página seja publicada imediatamente, ou se não daqui 2 dias, 3 dias, 4 dias, a gente consegue definir aqui também. No momento aqui, eu quero que ela seja publicada imediatamente, então eu vou deixar ela como está. O formato do post eu posso deixar como padrão, fixar eu posso deixar desmarcado e revisão pendente como desmarcado também. Questão de autor. A pessoa que está fazendo a edição desse post, quem está criando esse post. Então, no caso, sou eu, Otávio, que estou fazendo a criação. Eu vou deixar como o autor, mas eu posso fazer a troca também. A questão de link permanente, que é já um link que ele está gerando para a gente do post. Vocês não precisam mexer nisso. A questão de categorias. Se eu tivesse, por exemplo, já uma categoria definida, eu poderia criar. Nos próximos tutoriais também eu já vou demonstrar como a gente faz essa criação de categoria e como a gente já sincroniza um post com essa categoria que eu desejo para ficar de uma forma mais clara. No momento eu não vou envolver essa questão de categoria e nem de tag aqui. Imagem destacada. Não sei se vocês já perceberam que em alguns sites da Unifal, no site principal da Unifal, que é mais comum, tem o sidebar que fica aquelas imagens rodando, depois vem um avisinho do Covid e vem 3 tópicos por linha de notícias, vamos assim dizer, e tem uma imagenzinha destacada. Então, essa é a imagem destacada que ele define aqui para a gente. Então, a gente pode colocar essa imagem destacada aqui e não precisa adicionar um bloco de imagem aqui em primeiro para ela aparecer já para o público. A gente colocando aqui como imagem destacada, ela já vai aparecer automaticamente a hora que a gente abrir o nosso post. Eu vou fazer aqui um exemplo para vocês verem. Eu cliquei em cima, ele automaticamente vai abrir a nossa biblioteca de mídia. Eu vou inserir aqui essa logo da Unifal. Definir a imagem destacada, certo. Por exemplo, se tivesse conteúdo dentro do nosso post, a gente poderia colocar um resumo do que aquele post está se tratando. Mas aqui no momento, como a gente não tem nenhum conteúdo ainda de texto dentro do nosso site, eu não vou colocar nada. E a discussão é se eu quero permitir comentários, permitir pingbacks e trackbacks. Aqui eu posso deixar como tudo desmarcado. Eu não quero que tenha comentário na minha página. Configuração de layout. Vou demonstrar aqui para vocês os 2 formatos que são mais usados aqui hoje. Então aqui eu já defini a imagem destacada, tudo mais. Vou adicionar um título na minha página. O que seria esse adicionar o título? É o nome da minha página. Vai ser bom tanto para mim saber com qual página eu estou manipulando e também a pessoa se identificar ao decorrer da pesquisa dela dentro do meu site. Então, esse post que eu estou criando aqui vai se chamar atividades. Atividades 1. Certo. Terminei, por exemplo, fiz essas primeiras mudanças. Eu venho aqui em publicar. Ele vai me fazer uma pergunta se eu quero realmente publicar.
vai me exibir qual que é a visibilidade que eu estou publicando, se eu quero ela imediatamente ou se eu estou programando essa publicação. E se eu quero adicionar uma tag. No momento eu não quero adicionar nenhuma tag, então eu não preciso mexer nisso. Então eu posso vir aqui em publicar. Veja que ele mostrou um aviso aqui para a gente no canto inferior esquerdo. Post publicado. Quero ver esse post como ficou. Então vamos ver. Estou abrindo nova guia. Pronto. Assim, esse é o nosso primeiro post que está publicado. Aqui ele pegou que está sem categoria, certo? Mas a gente pode tirar isso também. Isso eu vou demonstrar também nos próximos tutoriais. Aqui é a questão que eu falei da nossa imagem destacada. Se a gente voltar para a nossa página principal, vocês podem ver que a imagem destacada aparece. Se a gente clicar nela, ela leva a gente para dentro do post. A questão da configuração de layout que eu havia falado é essa questão aqui, que ela é dividida em três partes. A parte do cabeçalho, onde aparece a logo da Unifal e o site que você está acessando. O meio, que é o conteúdo. E aqui a gente tem a sidebar right, à direita. A gente pode tirar esse sidebar à direita. Como que a gente faz para tirar esse sidebar à direita? Vocês podem voltar para a edição do post. É só você clicar aqui em editar post, você cai nessa página novamente. Vem aqui em configurações de página e escolha o layout. Você pode utilizar esse quarto layout, que é somente o cabeçalho e o conteúdo no centro. Ou se não, caso você goste de usar, você pode usar também o sidebar à esquerda, que é essas funções aqui vão aparecer desse lado e o conteúdo total do seu post ele vai um pouquinho para a direita, mas eu costumo usar sempre esse quarto layout. Selecionei o quarto layout, é só eu vir aqui em atualizar, post atualizado, eu posso recarregar o meu post aqui. Pronto, sumiu já a questão do meu sidebar que estava à minha direita. Otávio, agora, como que eu faço para a questão de adicionar texto, mídia e tabelas dentro do meu post? Eu vou mostrar tudo isso no próximo tutorial.